Lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a minha blusa. O fio escolhido foi o Abstrato da Têxtil Piratininga, que ele tem um tex de 295 e cada novelo vem 327 metros. Essa cor aqui é a cor Pacífico. Para o meu tamanho, que é um tamanho M, foram 3 novelos inteiros. Eu também utilizei a fita métrica para tirar as medidas, a agulha, marcadores, 2 botões para fazer o fechamento no pescoço. Eu utilizei esse botão que tem o gancho na parte de trás. As agulhas que eu utilizei para confeccionar toda a peça, a número 2,5, porque eu queria um trabalho mais maleável. E a número 3 para fazer as correntes iniciais. E para finalizar, eu coloquei a minha etiqueta, que é lá do Ateliê Zebra. Vou deixar aqui o link para você comprar as suas. As medidas que a gente vai precisar são a circunferência do busto. Depois vocês vão pegar a altura que vocês querem a blusa de vocês, sendo que vocês vão medir aqui, ó, dessa parte onde está o osso da clavícula, até o comprimento onde vocês querem que fique a blusa de vocês. E depois vão pegar a medida daqui do meio do busto, que é onde a gente começa a fazer as diminuições da cava, até essa altura aqui também da clavícula. E a circunferência do pescoço. Essas são as medidas que a gente vai precisar para confeccionar a nossa blusa. Agora, aqui junto com vocês, essa parte inicial eu vou fazer apenas uma amostra, mas vocês vão fazer tudo exatamente igual, porém na medida que você precisa. A primeira medida que eu preciso para iniciar o meu trabalho é a circunferência do busto, que eu tenho 85 centímetros. E para minha blusa não ficar justa ao meu corpo, e porque o meu ponto não é muito apertado, nem muito folgado, eu fiz um aumento apenas de 5 centímetros. Então, o cordão inicial de correntes para fazer para o meu tamanho, eu fiz de 90 centímetros. Se você quer uma peça ainda mais folgada, vocês vão fazer ali um aumento também. Se você quiser uma peça bem justa no seu corpo, faça aí na medida do seu busto. Como eu falei, aqui na minha blusa, eu peguei a circunferência do meu busto, que é 85 centímetros, e aumentei 5 centímetros. Então, o cordão inicial para a peça que eu estou fazendo foi de 90 centímetros. Porém, como eu falei, aqui agora eu vou mostrar apenas uma amostra do ponto. Você vai pegar a sua medida e vai fazer o cordão de correntes na sua medida. Então, vamos iniciar a peça fazendo um cordão de correntes. Este cordão de correntes, eu escolho fazer com uma agulha de numeração maior para as minhas correntes não ficar apertadas. Porém, se você consegue fazer um cordão de corrente sem apertar as suas correntes, você pode fazer com a agulha que você vai trabalhar a peça, que no meu caso, eu vou estar utilizando a agulha 2,5 para confeccionar a minha peça, o corpo dela. Mas, então, as correntes eu escolhi fazer com uma agulha maior para não apertar as correntes. Então, aqui eu vou fazer um cordão de correntes de um tamanho aí de uma amostra, porém, você vai fazer na circunferência ali conforme eu expliquei as medidas iniciais para a gente começar a nossa peça, tá? Quando eu fiz aqui a minha, eu fiz um cordão de 90 centímetros e agora eu estou fazendo apenas uma amostra para mostrar o ponto para você confeccionar a sua peça. Fiz aqui as correntes da minha amostra, vejam que deu um total de 12 centímetros. Vocês não estiquem quando for medir, tá? O cordão de vocês, para não tá espichando aí e aí o cordão fica menor do que a medida que vocês precisam. Então, aqui eu fiz um cordão de 12 centímetros para minha amostra. Eu estava com a agulha número 3 e agora vou voltar para a minha agulha que eu vou trabalhar todo o corpo da minha peça, que é a 2,5. Vocês vão ajustar o cordão de vocês e vão ir lá na primeira corrente que fizemos e vão fechar aqui com um ponto baixíssimo.
tá? O cordão, e aí a gente vai trabalhar de forma circular, fazendo pontos altos. Vou subir 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto. E eu sempre vou iniciar a carreira fazendo 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto. Se vocês estão acostumados a fazer 3, pode fazer os 3. Como aqui eu já tenho o ponto, eu venho aqui na corrente seguinte, insiro a minha agulha e vou fazer um ponto alto. E em cada corrente que eu fiz, eu vou colocar um ponto alto. Então, toda a carreira é de ponto alto, bem simples, colocando um ponto alto em cada corrente que eu fiz. Chegando lá no final da carreira, eu volto para fechar a carreira e iniciar a próxima junto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, tenho ali mais uma corrente, vou trabalhar um ponto alto nesta última corrente da base. E aí, aqui na segunda corrente que eu fiz para subir, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, a gente sobe 2 correntes. Porém, ao invés de ir trabalhando para o lado, seguindo os pontos, a gente vai virar o nosso trabalho e vai trabalhar sempre voltando a carreira. Por quê? Pois quando a gente chegar lá na altura da cava, a gente vai trabalhar em carreiras de vai e volta, não vai trabalhar de forma circular. Se a gente trabalhar sempre no correr do ponto aqui, sempre fazendo a volta de forma circular e não virando o trabalho, o ponto vai ficar diferente essa parte do corpo e quando a gente começar a fazer a parte da cava. Por isso, sempre ao finalizar a carreira, a gente sobe as 2 correntes e vira o trabalho para trabalhar pelo outro lado. Então, subi aqui as 2 correntes, virei o meu trabalho e vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Aqui eu já fiz o meu ponto alto subindo as 2 correntes, então eu venho no segundo ponto, ó, que eu tenho aqui. Vou inserir a minha agulha e vou fazer ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Não tem aumento e não tem diminuição. Somente trabalhar ponto sobre ponto, colocando um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Então, vai ser sempre assim que a gente vai ir trabalhando até chegar à altura da cava. Volto com vocês ao final desta carreira para mostrar mais uma vez o final e o início da próxima, e depois vocês vão seguir trabalhando, repetindo todas as carreiras da mesma forma até chegar à parte da cava. Chegando aqui no final da carreira, vou trabalhar aqui o meu último ponto que eu tenho da carreira anterior. Coloquei um ponto alto, ó, não tenho mais nenhum ponto aqui para trabalhar, porque aqui já são as correntes que eu fiz para subir a carreira. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2 na segunda corrente que eu subi, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar aqui e fechar com um ponto baixíssimo, sempre desta forma. Vou subir 2 correntes. E como eu falei para vocês, eu nunca sigo trabalhando na mesma direção do ponto. Então, agora eu viro o trabalho e trabalho do outro lado. Fiz aqui o próximo ponto que eu tenho, é este ponto, faço um ponto alto, coloco um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Então, vocês vão sempre trabalhando desta forma, finalizando e iniciando da mesma forma. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo e vocês vão ir trabalhando as carreiras de vocês até chegar na altura que a gente tem que fazer a nossa cava. Que eu já fiz aqui o meu e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente seguir aqui com o tamanho e quantidade de carreiras que a gente precisa, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês em centímetros, com as medidas que a gente já tirou, e aí vocês vão ir trabalhando para chegar até a altura da cava de vocês. Então, agora que eu vou mostrar quantos centímetros
você vai precisar fazer em carreiras até chegar à altura da cava. A altura total que eu quero da minha blusa é de 44 centímetros. E a altura de cava que eu preciso é de 18 centímetros. Então, eu peguei a minha altura total, que é 44 centímetros, e diminuí da altura que eu preciso de cava, que é 18 centímetros. Então, aqui eu vou trabalhar da primeira carreira até a altura da cava, um total de 26 centímetros. Vocês vão fazer este cálculo para ver quantos centímetros vocês vão precisar trabalhar. Mostrando aqui na fita métrica para vocês, coloquei aqui, ó, lá no zero até aqui onde eu iniciei, deu 26 centímetros de altura que eu trabalhei até a parte da cava que a gente vai começar a fazer agora. Para mim, deu um total de 35 carreiras, estes 26 centímetros. Agora, explicado para vocês as medidas, é só vocês seguirem trabalhando aí as carreiras de vocês até chegar à altura da cava, conforme o ponto que eu mostrei aqui na amostra para vocês. Feita a altura da blusa até a cava, agora a gente vai precisar medir para ver quantas carreiras vão faltar para a gente fazer o total de cava. Então, como eu falei para vocês, 18 centímetros é o que eu vou fazer de cava da minha blusa. Então, eu vou pegar aqui nessa parte que eu já confeccionei. Agora, com uma fita métrica, eu vou medir os 18 centímetros e contar quantas carreiras dá estes 18 centímetros. Então, botei aqui a minha fita métrica, ó, da primeira carreira, e eu vou vir até aqui o número 18, contando quantas carreiras tem 18 centímetros para o meu ponto, ó. 1, 2, 3, 4, eu vim contando já, e eu sei que aqui o total de carreiras para dar 18 centímetros que eu preciso, deu um total de 24 carreiras. Então, agora eu sei que eu tenho que fazer mais 24 carreiras para completar a altura da minha blusa. E nessas 24 carreiras é que a gente vai fazer as nossas diminuições da nossa cava para a blusa ir afinando e a gente fazer depois, ao final, a parte do fechamento ali no pescoço. Agora, essa parte aqui é mais explicação dos cálculos que a gente precisa fazer para dar certo a nossa blusa. O próximo cálculo que a gente precisa fazer vai ser pegando a medida que eu mostrei lá no início para vocês, que a gente vai deixar para fazer a nossa gola ali no pescoço. Como eu falei para vocês, aqui eu vou deixar 10 centímetros para fazer a gola no meu pescoço. Então, eu tenho que ir diminuindo até ficar com 10 centímetros. Agora, a gente vai pegar a nossa fita métrica novamente e vai ver quantos pontos, se vocês for mais, né, que vocês vão deixar aqui para o pescoço de vocês, vocês vão contar na metragem de vocês. Eu estou fazendo o cálculo para o meu tamanho, vocês vão fazer para o tamanho de vocês, com as medidas de vocês, sempre lembrem disso. Eu vou mostrar como faz o cálculo, porém, vocês vão fazer com os números de vocês. Então, vamos pegar a fita métrica, vocês vão botar retinho na mesa, e aí vocês vão medir, ó, daqui onde vocês colocaram o marcador até onde deu. Aí, como no meu é 10 centímetros, eu vou marcar aqui nos 10 centímetros. Coloquei ali o marcador. E aí, agora eu vou contar os pontos que tem aqui, ó, contando. E eu já contei e sei que o meu deu um total de 25 pontos. Então, eu preciso ir diminuindo, fazendo diminuições na cava, até ficar com o total de 25 pontos no final. Agora, a gente vai precisar contar o total de pontos que a gente tem na nossa circunferência aqui que a gente trabalhou, tá? Eu já contei e eu tenho o total de 210 pontos altos. A gente precisa contar quantos pontos a gente tem no total, porque
Agora, a gente vai dividir este número por 2 para trabalhar a parte da frente e a parte das costas separado. Então, aqui, como eu disse, eu tenho um total de 210 pontos altos, ó. Total de 210 pontos altos. E a gente precisa dividir este número por 2, que no meu caso deu 105 pontos. Então, eu vim contando aqui do primeiro ponto até chegar o total de 105 pontos altos. Coloquei o meu marcador. Então, agora eu vou trabalhar a parte da frente e depois vamos trabalhar a parte das costas. Porém, a gente precisa, como eu falei, ir fazendo as diminuições até o meu tamanho da minha blusa ficar com o total de 25 pontos altos. Então, eu preciso, entre as 24 carreiras que falta eu trabalhar, porque a gente já calculou, né, e eu já mostrei, que eu preciso mais 24 carreiras para completar a minha altura. E dessas 24 carreiras que eu irei ir trabalhando, eu tenho 105 pontos e eu preciso ir fazendo diminuições até ficar somente com 25 pontos altos. Então, eu tenho que distribuir as minhas diminuições entre estas 24 carreiras que falta trabalhar. Então, aqui, como eu falei na parte da frente, eu tenho 105 pontos altos e eu preciso ficar somente com 25 pontos altos. Então, eu peguei os 105 pontos menos os 25 pontos que eu preciso ficar, deu o total de 80 pontos altos que eu preciso diminuir entre as 24 carreiras que falta eu fazer. Agora, precisamos calcular quantos pontos a gente precisa diminuir entre as carreiras que eu ainda vou trabalhar. Como eu falei, eu tenho que trabalhar mais 24 carreiras e eu preciso diminuir 80 pontos entre essas 24 carreiras. O cálculo que eu fiz para descobrir foi pegar os meus 80 pontos e se eu diminuir 4 pontos por carreira, então, eu pego os meus 80 pontos divididos por 4, que é o número de pontos que eu vou diminuir. Eu sei que eu vou trabalhar 20 carreiras com diminuição. E aí, eu faria ainda mais 4 sem diminuir nenhum ponto. Porém, vocês também pode ser que precisem diminuir apenas 2 pontos por carreiras. Então, vocês vão pegar a quantidade de pontos que vocês têm que diminuir, divididos por 2, por exemplo. Sempre tem que ser uma divisão número par, pois as diminuições têm que ser par. Pois vamos fazer, no caso, no que eu vou diminuir 4 pontos por carreira. Então, eu vou diminuir 2 pontos de um lado da cava e 2 pontos do outro. Se eu fosse diminuir 2 pontos, seria 1 ponto de um lado e 1 ponto de outro, para a cava ficar certa dos dois lados. Aqui eu fiz um outro cálculo, tá? Que os 64 aqui mais os 16 dá o total de 80. Que é os 80 pontos que eu preciso diminuir, tá? Então, 64 pontos divididos pela quantidade de pontos que eu vou diminuir por carreira dá 16 carreiras. 16 pontos altos divididos por 2, que seria a diminuição por carreira, daria o total de 8 carreiras. 16 mais 8 dá o total de 24 carreiras, que é as carreiras que eu vou fazer. Então, vocês vão precisar fazer este cálculo de diminuições de pontos para ver quantos pontos vocês vão diminuir por carreira. E aí, por exemplo, se vocês não quiserem fazer este cálculo aqui, só pegaram a quantidade de pontos de vocês e dividiram por 4, que deu o total de 24 carreiras. Se eu fosse fazer desta forma aqui, eu iria, as carreiras que eu não iria diminuir nenhum ponto, eu iria distribuir ao longo do trabalho para não deixar as últimas 4 carreiras sem diminuir e não ficar muito reto lá na parte de cima. Eu iria distribuir
as carreiras sem diminuição ao longo das 24 carreiras, tá? Para ficar lá na parte de cima, não ficar aquela parte reta lá no pescoço. Mas eu vou trabalhar desta forma aqui que eu calculei. 16 carreiras, eu irei diminuir 4 pontos, sendo 2 de um lado e 2 do outro, e por 8 carreiras, eu vou diminuir 2 pontos, que vai ser um ponto de um lado e um ponto do outro, tá? As diminuições têm que ser iguais nos dois lados, sendo no início e no final da carreira. Então, agora vamos partir para as diminuições da nossa cava, trabalhando primeiro a parte da frente. Então, como eu falei, eu já contei aqui do meu primeiro ponto até o 105 e marquei que aqui vai ser a minha parte da frente. Então, a gente já vai começar fazendo diminuições e como eu falei para vocês, eu vou trabalhar as primeiras 16 carreiras fazendo 4 diminuições por carreiras, sendo 2 no início e 2 no final, diminuindo 2 pontos no início e 2 no final. E as últimas 8 carreiras, eu vou diminuir 2 pontos por carreira, sendo uma no início e uma no final. Então, agora, vou subir 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto e os meus pontos estão para cá, então eu tenho que virar o trabalho para ficar certo aqui o meu trabalho. O primeiro e o último ponto a gente nunca vai diminuir, vai ser sempre os seguintes. Então, aqui eu tenho meu ponto normal e eu vou fazer as diminuições dos próximos 2 pontos entre os próximos 4 do início aqui da carreira. Então, como que a gente vai fazer a diminuição? Vou inserir a minha agulha aqui no próximo ponto, vou puxar e vou tirar só nas 2 primeiras laçadas e vou deixar na agulha. Dou a laçada novamente, venho aqui no próximo ponto, puxo aqui e tiro só nas 2 primeiras laçadas. Agora, eu tiro todos os pontos juntos, que aqui, então, eu já fiz uma diminuição aqui entre estes 2 pontos. Preciso fazer mais uma diminuição aqui para ficar com um total de 2 pontos que eu estou diminuindo no início da carreira. Então, venho aqui no próximo ponto, tiro só nas 2 primeiras laçadas, deixo na agulha, dou a laçada novamente, puxo, tiro só nas 2 primeiras laçadas, e aí agora eu tiro todos os pontos juntos. Fiz aqui, então, as minhas 2 diminuições no início da carreira. E agora eu vou trabalhando ponto sobre ponto, até chegar lá perto do final, que aí eu volto com vocês. Lá no final, vocês precisam ficar com 5 pontos no final da carreira, para a gente fazer as diminuições e aí eu volto com vocês. Agora é só trabalhar ponto sobre ponto. Chegando aqui no final da parte da frente, como eu estou fazendo 4 diminuições por carreira, sendo que 2 eu já fiz no início e 2 eu vou fazer aqui no final. Então, como eu falei para vocês, eu tinha que ficar com 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para mim poder fazer as minhas diminuições. Então, aqui no próximo ponto eu dou a laçada, puxo aqui o meu fio, passo só nas 2 primeiras laçadas, deixo tudo na agulha. Dou a laçada novamente, venho no próximo ponto, puxo, tiro só nas 2 primeiras laçadas, e aí agora eu tiro todos os pontos juntos, que aqui eu fiz uma diminuição. Vou fazer a segunda. Então, eu tiro aqui, ó, só nas 2 primeiras laçadas, venho no próximo ponto, tiro só nas 2 primeiras laçadas, e aí agora eu tiro tudo junto, fiz 2 diminuições. O primeiro e o último ponto da carreira, a gente sempre faz normal, não conta como diminuição. Então, lá na carreira, no início da carreira, eu fiz um ponto alto para iniciar, e aqui eu finalizo a carreira com um ponto alto também normal. As diminuições a gente sempre faz após o primeiro ponto alto, e antes de finalizar, para ter um ponto alto ali no final da carreira. Vou iniciar a próxima carreira da mesma forma que eu iniciei a anterior. Subo 2 correntes,
viro o meu trabalho. E aí, eu vou diminuir aqui os 2 pontos que eu preciso no início da carreira. Então, venho aqui no próximo ponto, puxo aqui o meu fio, sendo que as 2 correntes que eu subi, eu conto como um ponto alto. Tiro só nas 2 primeiras laçadas e deixo na agulha. Dou a laçada novamente, venho no próximo ponto, passo só nas 2 primeiras laçadas, tiro todos os pontos junto, agora que aqui fiz uma diminuição. Se vocês estiverem fazendo 2 diminuições por carreiras, sempre sendo uma no início e uma no final, vocês só diminuiriam um ponto e seguiriam trabalhando até o final da carreira. Para lá no final da carreira, nos últimos 3 pontos, vocês fariam uma diminuição e o último ponto alto. Eu aqui estou diminuindo 2 pontos no início e 2 pontos no final, totalizando 4. Cada lado tem que ter um número igual de diminuições. Então, se eu fiz uma diminuição no início, eu faço uma diminuição só no final. Se eu fiz 2 diminuições no início, eu tenho que fazer 2 diminuições no final, para a cava ficar certa. Eu estou fazendo 4, então eu venho aqui no próximo ponto, tiro as 2 primeiras laçadas, nas próximas 2, e agora eu tiro todos juntos. Então, aqui eu já fiz as minhas 2 diminuições do início da carreira. Chegando lá no final, eu faço com vocês as outras 2. Chegando aqui no final da carreira, como eu estou diminuindo 4 pontos por carreira, sendo que no início eu já diminui 2, e agora aqui no final faltam os últimos 2, eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Então, vou trabalhar aqui mais um ponto alto normal, ó, vou contar aqui com vocês de novo, ó. Aqui eu tenho um ponto, 2 pontos, 3 pontos, que aqui tá o ponto que eu diminuí. Aqui, ó, eu tenho os outros 2 que estão unidos juntos. Aqui é o quarto. E aqui é onde estão as 2 correntes que eu subi para trabalhar, está o 5º ponto. Se vocês fossem diminuir só um ponto aqui no final da carreira, vocês tinham que, então, ter aqui 3 pontos no final. Que aí vocês só fariam uma diminuição aqui e iam trabalhar o último ponto alto. Não tem mistério, a mesma coisa que a gente fez no início, a gente vai fazer aqui no final. Ó, tirei só as 2 laçadas junto, tiro tudo junto agora, que aqui fiz uma diminuição. Venho aqui para o outro ponto, tiro só nas 2 primeiras laçadas, venho aqui no próximo ponto, tiro nas próximas 2 laçadas e tiro tudo junto, feito aqui a minha diminuição. Lembrando sempre que as correntes que a gente sobe, a gente conta como um ponto. Não esqueçam de contar aqui aquelas correntes que a gente subiu para ser o primeiro ponto alto, que aqui é um ponto, porque se vocês não contarem ela, vocês vão estar diminuindo pontos a mais do que vocês precisam. Então, dou a laçada aqui na agulha e na segunda corrente que eu subi aqui da carreira anterior, eu vou inserir a minha agulha e fazer o meu último ponto alto. Um detalhe que eu tinha esquecido de falar para vocês é que quando vocês forem fazer o último ponto alto da carreira, ó, aqui na minha segunda corrente, eu vou puxar e eu vou esticar aqui um pouco o ponto, ó, para ele ficar mais alongadinho ali, o ponto alto, e aí não ficar repuxado aqui na lateral. E se vocês quiserem também, se vocês acharem que o ponto de vocês está ficando muito repuxado aqui nas diminuições, vocês podem subir 3 correntes ao invés de 2. Mas eu estou fazendo apenas 2 correntes, e aí o último ponto alto que eu faço da carreira, no final da carreira, eu faço ele mais alongado ali, puxando mais o fio, como mostrei para vocês. Então, agora vocês vão seguir trabalhando conforme as diminuições que vocês precisam para a blusa de vocês. Como eu falei, eu vou pôr 16 carreiras fazendo 4 diminuições por carreira, sendo 2 no início e 2 no final. E nas últimas 8 carreiras, eu irei diminuir 2 pontos por carreira, sendo que vai ser uma no início da carreira e a outra no final, tá? Lembrem sempre que no início e no final
as diminuições tem que ser igual, porque é a cava da blusa, tá? Então, tudo que a gente faz no início, a gente tem que repetir no final, para que a blusa fique parelha. Vou trabalhar todas as outras carreiras que eu preciso. Eu já fiz o total de 2 carreiras aqui da cava, e eu vou ficar com um total de 24, então eu preciso trabalhar mais 22 carreiras. Ao finalizar, eu venho aqui com vocês, porque não tem mistério, é só trabalhar ponto sobre ponto, fazendo as diminuições conforme eu já mostrei, lembrando de no final, onde estão as 2 correntes que a gente inicia a carreira, vocês têm que colocar o último ponto para não fazer diminuição a mais do que a gente precisa. Então, sigam trabalhando. Qualquer dúvida, voltem aqui no vídeo, vai estar salvo por capítulos, para vocês conseguirem se localizar, caso tenham dúvida em alguma parte. Finalizei aqui a parte da frente, cortei meu fio e arrematei, e aí as minhas diminuições eu fiz como falei para vocês. As 16 primeiras carreiras fiz diminuindo 4 pontos por carreiras, 2 de cada lado, e as últimas 8 carreiras eu fiz diminuindo 2 pontos por carreira, sendo 1 ponto de cada lado, e aí a parte da frente ficou assim. Agora a gente vai fazer a parte das costas, praticamente tudo igual. A única diferença que vai ter na parte das costas é que quando estiver faltando 10 carreiras para finalizar, eu vou fazer uma abertura aqui no meio. De resto, vocês vão repetir tudo exatamente igual. E quando estiver faltando 10 carreiras para finalizar aí a parte das costas de vocês, eu volto para a gente fazer a abertura. Mas eu vou iniciar aqui colocando a linha com vocês, para vocês não ficarem com dúvida. Então, aqui está a parte da frente e aqui a primeira carreira que a gente iniciou, tá? Eu vim trabalhando até este ponto aqui. Então, neste ponto eu não vou trabalhar, eu vou inserir a minha agulha no próximo. Vou, ó, dar 2 laçadas aqui, ó, na minha agulha, ó. Peguei aqui o fio, venho com ela, ó, na parte de trás, dou uma volta, 2, seguro aqui o fio, ó. E vou inserir a minha agulha no ponto do lado do que eu trabalhei. Vou puxar aqui o fio e vou fazer... Passei ali nas 2 primeiras laçadas. E agora, nas 2 segundas, ficou aqui o meu ponto alto. Agora, eu já inicio fazendo as diminuições. Então, aqui no primeiro, passo nas 2 primeiras, deixo na agulha, venho no próximo, deixo nas 2... E agora, eu tiro todos os pontos juntos. E vou fazer aqui a próxima diminuição, porque eu tenho 2 diminuições no início e 2 no final. E eu estou repetindo tudo que eu fiz na parte da frente, agora aqui na parte das costas. Vou seguir trabalhando normalmente até o outro lado, aqui. Aqui tá o ponto que eu trabalhei, então eu vou trabalhar até o ponto do lado, vou repetir tudo exatamente igual, tá? Os pontos, as diminuições, tudo que vocês fizeram na frente, vocês vão repetir agora na parte das costas. Porém, antes de terminar a peça de vocês, faltando 10 carreiras para finalizar, a gente volta, porque na parte das costas a gente faz uma abertura aqui no pescoço, na parte de trás. Trabalhei, então, aqui na parte das costas da minha blusa, e aí aqui na cava, como eu falei pra vocês, quando estivesse faltando 14 carreiras pra finalizar, eu voltava. Então, aqui no meu, como são 24 carreiras de cava, eu trabalhei o total de 14 carreiras. Pra fazer as últimas 10 com vocês, porque aqui na parte das costas agora, a gente vai fazer uma abertura pra gente conseguir passar a cabeça. Então, vocês vão contar quantos pontos vocês têm aqui no total, na carreira de vocês, que na minha tem o total de 49 pontos. Como é um número ímpar, no meu caso, eu diminuí um ponto para ficar par e dividir este número por 2. Então, 48 divididos por 2 dá 24. Contei 24 pontos, tá? Tem aqui 1, aqui 2, 3... Aqui é onde a gente fez a diminuição, ali vocês também contam, que o meu se desmanchou, depois eu arrumo. Aí, contei os 24 pontos e no 25 aqui eu marquei que aqui vai ser o meu meio e esse ponto eu não vou trabalhar
para ficar com um número par. Se o de vocês já for par, vocês marquem entre o meio dos pontos e trabalhem todos os pontos para os dois lados ficarem iguais. Então, agora a gente vai trabalhar fazendo as diminuições conforme a gente estava fazendo na frente, porém a gente vai trabalhar aqui em duas partes nessa última carreira. Sendo que aqui, quando chegar no meio, a gente não faz nenhuma diminuição. A gente vai trabalhar aqui no meio sempre reto, as diminuições são só aqui nas laterais. Como eu tô na minha carreira 14, eu ainda estou diminuindo 2 pontos. Então, eu vou subir aqui meu primeiro ponto, viro aqui o meu trabalho e faço as minhas diminuições conforme está lá na frente, as mesmas quantidades de pontos que eu diminuí lá na frente, carreira por carreira, eu vou repetir nas costas, tá? Ó, então, aqui eu diminuí um ponto, vou diminuir mais um ponto aqui, porque são 2, e eu só vou começar a diminuir um ponto de cada lado, só quando estiver faltando 8 carreiras. Então, essa carreira e a próxima é 2 pontos de cada lado. Agora, eu sigo trabalhando até ali aonde está o marcador, sem diminuir nenhum ponto. Trabalhei todos os pontos aqui até chegar ao marcador que está bem no meio da minha blusa. Este último ponto aqui eu vou trabalhar um ponto alto normal. E como eu falei para vocês, o meu é ímpar, então esse ponto aqui eu vou diminuir por conta para ficar um número par, 24 pontos para cada lado. Aqui, como eu falei, na parte do meio não tem diminuição, vai ser sempre só nas laterais, tá? Então, agora, como eu estou no meio, eu tenho que voltar, porque aqui vai ficar aberto, subo 2 correntes para ser meu ponto alto e trabalho aqui ponto sobre ponto, ó, venho aqui no segundo ponto e sigo trabalhando pontos normais até chegar ali o final da carreira, que eu tenho que fazer as minhas 2 diminuições. E aí, eu volto com vocês. Aqui, aonde fica no meio da blusa, nas costas, vai ficar retinho. Chegando aqui no final, essa carreira eu ainda vou diminuir 2 pontos de cada lado, tá? Então, vou fazer aqui uma diminuição. Ó, fiz uma. E aqui, mais outra. E ali, meu último ponto alto. Porque aqui é o lado da cava que tem as diminuições. Agora, eu fiquei com um total de 16 carreiras e faltam 8 carreiras para mim terminar e ficar igual está na frente. Agora, as próximas carreiras eu vou diminuir aqui na cava apenas um ponto de cada lado. Então, eu subo 2 correntes, viro aqui meu trabalho e vou diminuir aqui só um ponto, ó, e depois vou seguir trabalhando os pontos normalmente até chegar lá ao final novamente, que é onde fica no meio da blusa, como eu já falei para vocês, e não tem diminuição de pontos. Chegando aqui no final, que vai ficar na parte do meio da blusa, tem aqui o meu penúltimo ponto, vou trabalhar. Lembrando sempre de fazer aqui os pontos onde está a corrente, para não diminuir o ponto. Então, ali, fiz o meu último ponto alto. Notem que aqui, ó, no meio, onde está o meio da blusa, está ficando reto e é assim que tem que ficar. Então, agora vocês vão seguir trabalhando as carreiras, lembrando que aqui não tem diminuição. Trabalhem, quando chegar aqui no final, façam as diminuições conforme a carreira que vocês estão e fizeram as diminuições na parte da frente. Vocês vão fazer a diminuição da mesma forma, sempre repetindo, só aqui deste lado. E aí, vão terminar a quantidade de carreiras que vocês precisam aí. E aí, eu volto com vocês. Finalizei aqui, então, de um lado. Ali no final, arrematei cortando o fio. E agora, a gente vai fazer aqui o outro lado para finalizar. Então, eu vou pegar a minha agulha, o fio, e vou seguir daqui onde eu parei. Eu vim trabalhando aquela carreira, ó, daqui foi o último ponto, depois eu subi. Então, agora eu sigo trabalhando daqui. Como eu falei, como o meu é ímpar, eu não vou trabalhar aqui este ponto. Então, ó, vou pegar aqui o fio, vou dar, ó, 1, 2, seguro aqui meu fio.
e vou vir aqui no ponto do lado, vou inserir a agulha, vou puxar aqui o fio e vou fazer um ponto alto, ó, passando pelas duas laçadinhas. E agora por essas outras duas, ó, que ficou aqui. E aí, fiz ali o meu ponto alto. E aí, vou seguir trabalhando aqui, como é na parte do meio, aqui no meio não tem diminuição. Vou seguir fazendo os pontos altos até chegar lá no final da carreira, aonde é a cava, e aí aqui sim tem as diminuições. Essa carreira aqui é as que eu tenho duas diminuições aqui no final. Vou ir fazendo ponto sobre ponto com vocês. Lembrando que eu tô repetindo as carreiras conforme as diminuições que eu fiz lá na parte da frente. A única diferença é que tem a abertura aqui na parte do meio, que vai ficar reto, que é pra gente conseguir passar aqui a nossa cabeça. Então, vou trabalhar ponto sobre ponto e volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer as minhas duas diminuições, ó. Aqui, tirei as duas primeiras, fiz uma diminuição. E aqui é a minha segunda diminuição que eu tenho desta carreira. E aqui meu último ponto alto do lado da cava na segunda corrente. E aí, agora vocês vão seguir repetindo tudo que vocês fizeram aqui deste lado. Vocês vão repetir aqui deste outro lado, lembrando que aqui no meio fica reto, as diminuições são só aqui do lado da cava. E aí, ao finalizar lá, vocês vão cortar o fio e arrematar pra gente ir pra próxima parte. Os dois lados vão ficar iguais.